Seguindo os nossos estudos, vocês vão observar também, neste módulo, que nós estamos trabalhando com as teorias de aquisição e aprendizagem da linguagem. As teorias de aquisição da linguagem, elas têm toda uma influência no processo de ensino e aprendizagem. Além de fazerem uma influência, elas sinalizam uma concepção. Então, o professor, a professora, ao organizar as práticas do ambiente alfabetizador, ele não é neutro. Ele traz o seu planejamento a partir de uma concepção. E durante os nossos estudos, vocês vão observar que nós deixamos organizados alguns conceitos. Mas antes de pensar nestes conceitos das teorias, eu gostaria de provocar vocês a pensar que quando nós organizamos uma prática de leitura ou de escrita com as nossas crianças, por detrás desta prática há uma concepção deste professor, que estudou, conhece as teorias de aquisição e provavelmente vai olhar o seu estudante como alguém que já traz um conhecimento para o cotidiano da escola. Ao contrário disso, nós também temos práticas de alfabetização e letramento que são um pouco tradicionais e que, por vezes, ao longo da história, elas olharam a criança como uma tábula rasa. E é nesse sentido que nós queremos provocar você, acadêmica e acadêmico, para repensar esses conceitos. Porque nós somos sujeitos que já trazemos para o cotidiano da escola aprendizados, saberes, experiências, que Vygotsky vai nos dizer, a partir da teoria do socio-interacionismo, que esses são os conhecimentos prévios que a criança traz para o cotidiano e que o professor, ao conversar com ela, levanta esses conhecimentos e, a partir deles, trabalha ou com os pares. As crianças e os estudantes mais experientes podem auxiliar uns aos outros. Por isso que nós provocamos vocês a pensar atividades em dupla, atividades em grupo, para que você possa também observar as trocas que as crianças fazem entre elas, mas não esquecer que o principal mediador deste processo somos nós, as professoras e professores que conhecem as teorias de aprendizagem, que conhecem as teorias de aquisição da linguagem e que vão planejar atividades que levem o estudante a progredir, a chegar na zona do desenvolvimento potencial, como Vygotsky nos provoca a pensar. E que com certeza você já estudou isso em outras disciplinas, mas que é muito importante compreender esse processo para que você tenha noção que ao planejar você traz uma concepção por detrás do teu planejamento. Então eu quero citar aqui que nós precisamos compreender a diferença entre as principais teorias de aquisição da aprendizagem da linguagem e também compreender que elas influenciam totalmente na prática pedagógica e que tudo isso não está baseado no senso comum. Todas as teorias de aprendizagem que nós, educadores, precisamos conhecê-las, elas fazem parte dos estudos, das pesquisas científicas que foram provocando mudanças ao longo do processo de alfabetização e que também nos levam a pensar que só alfabetização, só decodificar não é possível. Não leva a criança a fazer essa leitura que é o sujeito letrado. Então, nessas teorias de aquisição da linguagem, vocês vão perceber que há o behaviorismo, o inatismo, o cognitivismo construtivista e o socio-interacionismo. Durante os nossos estudos, eles estão discriminados e explicados ali no nosso mapa de atividades. Eu gostaria que vocês retomassem essas leituras, porque aqui a professora está fazendo um breve levantamento, né? Uma breve explicação, mas é muito importante que vocês compreendam que a teoria behaviorista, ela vê
ela observa, ela reconhece a apropriação da linguagem pela imitação. O que significa isso? Que a criança começa a fazer imitando o adulto, né? Essa teoria tem as suas implicações no cotidiano da infância, do processo de desenvolvimento da alfabetização e do letramento, sem dúvida tem. Mas não é apenas ela que faz influências no nosso processo. Nós também temos a tese inatista, né? A teoria do inatismo, que trata o fenômeno da aquisição como um processo inato, comum e restrito apenas à espécie humana. Como se fosse uma teoria, como se fosse não, é uma teoria que vai olhar apenas os aspectos biológicos. E é muito importante que a gente compreenda um pouco mais dessa teoria, porque nós não somos seres apenas biológicos, também somos, mas nós somos seres sociais. E nós vamos aprender isso também um pouco com os conceitos do construtivismo piagetiano, que é uma outra teoria de aquisição da linguagem, e que ela considera que a aprendizagem da linguagem ela acontece por meio do contato da criança com o ambiente. Opa, aqui já tem uma mudança. Observem que o Bellhooverismo e o inatismo, eles fundamentam teorias mais tradicionais. Sabe aquela ideia de que a criança era uma tábula rasa? Nós sabemos que a criança não é uma tábula rasa, que ela traz conhecimentos. E como que nós avançamos nessas pesquisas e nesses conhecimentos? Por meio dos estudos desses teóricos que eu brevemente citei a vocês, né? Já a teoria socio-interacionista, que é a teoria que fundamenta os nossos estudos, que é a teoria que está por detrás das nossas provocações, que é a teoria que compreende que o centro dos desenvolvimentos de aprendizagem, eles não estão apenas focados no professor, a criança é o protagonista desse processo, e o professor não é mais o detentor único do conhecimento, ele é o mediador nessa teoria, é o socio-interacionismo de Vygotsky. E essa teoria, ela concebe a aprendizagem da linguagem como um processo que depende da mediação do adulto ou da criança mais experiente e o outro, ou seja, nós não aprendemos sozinhos. Nós não temos essa habilidade inata em nós não temos essa habilidade apenas por processos biológicos, como as outras teorias tradicionais defendiam. Foram importantes para o momento, fazem influência ainda hoje no cotidiano da escola? Sem dúvida, mas nós temos que romper com alguns paradigmas que essas teorias foram fundamentando, foram enraizando, para que a gente possa olhar para a criança como esse sujeito que tem cultura, que faz cultura, que é histórico e que traz conhecimento. Portanto, o pressuposto que direciona Vygotsky é a mediação. O processo é social e eu preciso e gostaria muito que vocês olhassem para os textos da disciplina lembrando que nós somos o principal mediador. A criança aprende com o outro na relação, mas quem tem o compromisso social e o compromisso científico de levar conhecimento aos estudantes somos nós, por meio dos nossos estudos, porque para sermos professoras e professores, essa não é uma habilidade, esse não é um dom. Nós estamos aqui nos habilitando, nós estamos aqui numa formação inicial, numa formação que é permanente, para que nós tenhamos esses conhecimentos e ao planejarmos, não faremos planejamentos neutros, não faremos planejamentos pela nossa intuição, faremos planejamentos porque conhecemos as teorias e vamos sim defender situações de aprendizagem onde nós somos o mediador do processo e onde nós temos compreensão que sem a mediação social, sem as relações sociais, sem a compreensão de que eu preciso ler e escrever para comunicar algo ao mundo, para me relacionar com o outro, se eu não tiver essa compreensão,
eu vou ficar ainda olhando a criança como um sujeito passivo, como um sujeito que não faz cultura, como um sujeito que não tem conhecimentos prévios, como um sujeito que possivelmente pudesse ser uma tábula rasa. Mas eu não tenho dúvida que vocês, acadêmicas e acadêmicos, conhecedores, ainda que de forma breve, não de forma aprofundada, porque não é possível em apenas um módulo da aprendizagem nós aprofundarmos essas teorias, mas vocês vão ter noção o quanto elas impactam no processo de escolha das práticas sociais, o quanto elas impactam no processo de compreender o ensino e a aprendizagem das nossas crianças, lá no ambiente alfabetizador dos nossos CEINs, nossos centros de educação infantil e também das nossas escolas de educação básica.